Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus é a fonte da nossa vida. Deus é maravilhoso. Temos agora o momento da palavra para Vladimir. Glória a Deus. Vladimir. Domingo tão especial que Deus colocou em nossa vida, né? Domingo de bênção, de misericórdia, de vida e gratidão. Senhor Deus amado Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse momento, Pai, qual o Senhor ministrado a tua palavra. Que seja o teu Santo Espírito a usar. Que esta palavra venha de encontro a cada coração, a cada necessidade aqui presente. Senhor, usa para o teu servo como tu queres. Cobre, Pai, com tuas asas, livra-o de todo mal. Aqui é sabedoria, mansidão, timidez e domínio da palavra. E também, Pai, o domínio, Pai, sobre todas as coisas que o Senhor colocar na vida dele. E que ele esteja forte em tudo que fizer, Pai. Louvamos e agradecemos ao Senhor por esse momento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia a todos. Glória a Deus. A paz da parte de Cristo Jesus. Domingo maravilhoso, gostoso, quentinho lá fora, onde nós já tivemos a oportunidade de semear a palavra de Deus através do semear. Com a glória de Deus, estamos aqui para, mais uma vez, desfrutar desse momento com Deus. Hoje falar sobre um tema muito conhecido por todos. É Jesus quando fala com Nicodemos. Mas no início, vou estar falando em Gênesis 1, número 3, onde a palavra de Deus diz que disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. E passaram-se tarde e manhã, e este foi o primeiro dia. Nós vemos que no primeiro dia, Deus já criou a luz que é Jesus Cristo, para que não houvesse mais trevas, não houvesse mais escuridão, e que nós tivéssemos essa oportunidade de aproveitar desse amor de Deus sobre nossas vidas. Nós vemos que quando o anjo chegou a Maria, o anjo falou que você dará a luz a uma criança, essa criança se chamará Jesus. O anjo falou que ela daria a luz. E qual é a forma que nós viemos à terra? É vindo do ventre da nossa mãe, onde nós ficamos na barriga, onde não há luz, mas através da divindade de Deus, do sopro de vida de Deus, nós temos a oportunidade de chegar a esse mundo em forma de luz. Não a luz de Cristo, mas através do Espírito Santo sermos por onde nós passarmos. Em João, primeira passagem, diz assim: a palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e estava e era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio e testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescessem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo
a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Nós vemos que no começo de João, ele fala que a palavra se tornou carne. A palavra do início de Gênesis, quando Deus falou, haja luz. E essa palavra, ela, há 2000 anos atrás, ela veio de encontro a nós, como carne, em meio aos meus pecados, aos seus pecados, aos pecados da humanidade, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de viver uma vida separada com Deus. Uma vida onde nós entregamos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos egoísmos, para que Ele possa, através da soberania dEle, derramar as bênçãos dEle sobre nós e assim nós sermos justificados em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele não veio nesse mundo somente para ser o Messias enviado, testificando a palavra de Deus, os profetas, onde Ele viria para salvar a humanidade. Ele veio aqui para que nós tivéssemos a oportunidade de se reconciliar com Deus, pois o véu foi rasgado e através desse véu rasgado nós não temos que fazer mais nenhum tipo de sacrifício, matar nenhum animal, beber nenhum tipo de sangue, pois o sangue que foi derramado naquela cruz, por mim e por você, esse já nos justifica tudo aquilo que nós erramos, através do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir. Deus, Ele mandou Jesus Cristo para cá, para esse mundo, para que nós tivéssemos a oportunidade de ter uma vida eterna, de ter a oportunidade de viver uma vida com Deus, pois a palavra de Deus, ela nos afirma que existe céu e inferno. E no inferno há muitas dores, ranger de dentes. Imagina aquelas pessoas que sofrem muito com queimadura, onde até se asfixiar com a fumaça ou até chegar em algum órgão, aquela pessoa sofre muito de dor, de muitas angústias. E com certeza acho que o inferno não chega nem a perto desse sofrimento, porque aquele sofrimento vai ser momentâneo, a pessoa vai morrer. Só que a palavra de Deus diz que se nós formos para o inferno, nós teremos uma eternidade naquele lugar. Então nós não vamos apagar em vida, mas a nossa alma ficará lá naquele inferno, chorando, sofrendo pela eternidade. E Jesus Cristo, Ele veio para que um dia nós tivéssemos a oportunidade de confessar Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas e viver uma vida separada, com lutas, não é fácil. Eu não acreditava que a palavra de Deus era tão transformadora até acontecer na minha vida. E Nicodemos, ele teve um encontro com Jesus na escuridão, na madrugada, pois naquele tempo os chefes e sacerdotes, eles não se encontravam durante o dia com Jesus, pois Jesus, para os judeus, ele não era o Messias enviado, ele era uma fraude. Então Nicodemos, ele foi se encontrar com Jesus. Essa passagem está em João 3, onde diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Então nós vemos aqui que Nicodemos, por ser um chefe da lei, um sacerdote, um homem muito conhecedor das palavras de Deus, mesmo assim ele entendeu que Jesus era quem estava fazendo aqueles milagres, e por intermédio de Jesus, Deus estava colocando a mão sobre ele. E muitas vezes, hoje em dia nas igrejas, nós vemos as pessoas curando
pessoas espiritualmente, e a pessoa entende que aquela pessoa que está fazendo o milagre é aquela pessoa que colocou a mão, entende que Jesus é quem sobrepõe a mão sobre aquela vida, indiferente da forma que aquele homem vive ou o que ele faz da vida dele. Deus vai usar eu e você para fazer as obras dele de qualquer forma que nós estivermos, meus irmãos. Em seguida, em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Aqui nós vemos que, pelo conhecimento do ser humano, nós sabemos que uma vez que a gente nascemos do ventre das nossas mães, não é possível nós entrarmos novamente e ter um outro nascimento. E ele, com todo esse conhecimento, tanto humano como da palavra de Deus, ele entendia que não era possível ele nascer novamente, como João vinha falando antigamente, que viria o Messias, onde fazeria nós nascermos novamente. Em resposta, Jesus falou assim a Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus a não ser da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde ele vem ou de onde ele vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Nós vemos que Jesus ele afirma, dizendo a verdade para Nicodemos: se não nascer de novo, nós não entraremos no reino dos céus. E nós temos que nascer através da água e do Espírito. Como é o nascer da água? Eu não entendia o porquê que o Evangelho fazia o batismo sobre as águas, pois eu, desde criança, fui batizado pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus tios que se tornaram padrinhos. Da mesma forma, eu fiz com as minhas duas filhas, devido à religião que eu pertencia. Só que a forma que eu fui batizado e minhas filhas foram batizadas, eu entendi, depois de mais velhos, que é uma forma onde a crença acredita que se a pessoa não for batizada, ela se torna uma criança pagã. Fica com o corpo aberto, supostamente, e ali pode entrar qualquer espírito, e a criança se torna demoniada, pois antigamente nós também não tínhamos muitos recursos da tecnologia e medicina como nós temos hoje, onde pessoas que tinham problemas psicológicos ou psiquiátricos, eles eram considerados pessoas doidas, tomavam medicamento por serem pessoas que não falavam nada com nada, coisa assim. Em muitos outros lugares as pessoas faziam um exorcismo, com essa pessoa, achando que ela estava endemoniada porque ela não foi batizada quando criança ou coisa parecida. E aqui nós entendemos que quando Jesus fala que ser batizado com água, não é simplesmente a expersão, como nós vemos, cata água e joga na pessoa, onde a pessoa faz filas e as pessoas vão jogando água e sendo batizadas. Aqui Jesus ele nos explica que nós temos que submergir sobre as águas. Jesus ele deu o exemplo junto com João Batista, aonde desce, vai até o Rio Jordão
E João fala para ele, fala, não sou digno, o Senhor tem que me batizar. Jesus fala para ele, não, eu tenho que ser batizado primeiro para dar o exemplo. E ali Jesus, ele desce as águas, sepultando ele com Deus, ele morre entre as águas para mostrar o exemplo para nós, como nós temos que viver. E assim que Jesus, ele desceu as águas, ele sobe, o céu se abre, desce uma pomba, o céu, o Espírito Santo, e ali Deus fala que ele se agrada com aquilo. E Jesus aqui, ele vem ensinando Nicodemo justamente isso, mostrando o como que a gente temos que fazer na prática de viver a palavra de Deus. E uma das primeiras práticas que nós temos que entender como cristão é o sepultamento das águas. Nós temos que entender que nós temos que submergir as águas para nascer de novo. Nós não iremos nascer do ventre de nossa mãe, mas nós iremos nascer em espírito, pois uma vez que nós somos sepultados, ali fica todos os pecados, pois a palavra de Deus diz que quando nós descemos as águas, ali fica sepultados os nossos pecados, ele é lançado no fundo, no mais profundo do mar, para que nem nós e nem Deus se lembre desses pecados. Isso é uma coisa que eu não entendia, pois como uma pessoa ruim, como eu, uma pessoa que pode fazer muitas pessoas sofrerem, eu descer as águas e entender que eu vou nascer de novo, e ali eu sou totalmente limpo e purificado, e eu não vou ter mais nenhum pecado. Isso não me cabia na minha cabeça, e eu acredito que Nicodemos da mesma forma. Nicodemos, ele queria entender o porquê disso tudo. Então Nicodemos perguntou a partir do 9: como pode ser isso? E Jesus disse a Nicodemos: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Nicodemos era mestre, imagine eu. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que nós vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram como creram se falar de coisas celestiais. Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, Jesus Cristo. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Nós vemos que Jesus vem explicar a Nicodemos que ele é um homem sábio, um homem inteligente, e tudo aquilo que Jesus falava ali na terra, eles não criam. Imagine as coisas celestiais de Deus. E eu era da mesma forma também que Nicodemos. Eu me comparo muito com essa passagem de Nicodemos, porque eu não entendia como poderia ser dessa forma uma pessoa ser liberta da escravidão, ser liberta dos seus pecados, ser liberta deste mundo para viver uma vida diferente. Eu já testemunhei muitas vezes aqui da forma que o meu tio era exemplo como evangélico, onde ele ia para a igreja com a Bíblia embaixo do braço e chegava em casa e batia nos meus primos e maltratava a minha tia. Aquele era o exemplo que eu tinha como crente, como uma pessoa evangélica. E eu tinha raiva de crente, essa é a verdade, eu tinha raiva. Meu coração se entristecia quando eles batiam na minha porta para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Porque, indiferente da minha ignorância acadêmica, era aquilo que ele mostrava dentro da casa da minha tia, o que não era ser uma pessoa correta. E durante a caminhada, Deus foi trabalhando no meu coração, trabalhando na minha família, na minha casa.
E aos poucos fui conhecendo mais de Jesus Cristo, entendendo mais o porquê que nós temos que, quando nós descemos as águas, nós temos que ter uma vida transformada. Porque nós somos exemplos por onde nós passamos. As pessoas têm que olhar e ver que somos pessoas honestas, pessoas que abençoam vidas, pessoas que desfrutam e louvam desse Deus maravilhoso por um tempo, indiferente da circunstância, indiferente do que a gente passar, a gente sabemos que Deus vai trabalhar e vai tratar, nós não temos que se desesperar. E ali Deus foi falando com Nicodemos, com certeza ele foi ficando cada vez mais com os ouvidos atentos a ouvir da palavra, ouvir dessa mensagem que Jesus tinha, para poder desfrutar cada dia mais desse amor. E Jesus continua, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ali Nicodemos provavelmente começou a entender que Jesus Cristo era o Filho do homem, Filho de Deus, que Jesus Cristo era o homem em forma de Deus aqui na terra, onde tinha que se cumprir todas as profecias daqueles conhecimentos que Nicodemos tinha, para que ele pudesse desfrutar de viver uma vida eterna com Deus. Pois nós, mesmo sendo cristãos, evangélicos, crentes em Deus, muitas vezes até nós duvidamos de algumas coisas. Nós desacreditamos ou deixamos de lutar por um propósito, não crendo que Deus poderia fazer algo diferente. Eu lembro uma vez que eu estava no rolê, nas baladinhas, quando era do mundão, os meus 17 anos para 18 anos de idade, e tinha um amigo meu, Toninho, que ele era roqueiro, metaleiro, né? Aqueles rock bem satânico mesmo. E uma vez a gente saiu junto no rolê com a galera, e ali passou uns skatistas descendo a Cardeal Arco Verde, em Pinheiros, ali, em São Paulo. E tinha uns punk na rua que tentou bater neles, alguma coisa assim, não lembro muito o que foi a confusão. E eles subiram correndo e os punks subiram correndo atrás deles. Depois eles desceram dentro de um ônibus e começaram a dar tiro para frente onde nós estávamos, no salão onde nós estávamos. E a primeira coisa que o Toninho fez foi se abaixar e falar: meu Deus do céu, me ajuda. Eu olhei para ele e falei: mas você disse que não acredita em Deus, Toninho? Aí ele falou: foi um momento do hábito. Então, nós vemos que Deus está em todas as situações, diferente da crença ou não crença. Deus é soberano em tudo, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é quem criou eu e você, e tudo aqui pertence a esse mundo. E no 17, pois Deus enviou seu Filho, seu único Filho ao mundo, para não condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por intermédio de Jesus Cristo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque quem não crê no Filho, no nome do Filho de Deus, unigênito Jesus Cristo, este será o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amam as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. E desta forma, nós vemos o quanto nós somos errados em muitas vezes, o quanto que nós amamos o dinheiro, o nosso trabalho, os nossos bens materiais, o quanto nós amamos falar mal das pessoas às vezes. Em vez disso, nós deixamos de viver uma vida com Jesus Cristo.
viver uma vida em luz, para que os nossos caminhos sejam sempre guiados através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo, através desse amor imenso que Deus tem por cada um de nós. Nós temos que entender que Jesus Cristo, com a sua soberania, Ele veio para nos diferenciar deste mundo. Ele veio para nos resgatar desse mundo já caído. Ele veio nos resgatar para que nós vivêssemos uma vida totalmente digna, vivendo em amor, em graça, pois uma vez que nós descemos as águas, essa pomba também desce dos céus e ela vem sobre nossas vidas. O Espírito Santo, ele vem habitar em nós. Nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Enquanto nós somos no mundo, o Espírito Santo, ele para sobre nossas vidas, nos direcionando, nos convencendo do que é correto. Mas quando nós descemos as águas, nós subimos do sepultamento. Ali o Espírito Santo habita em nós. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E ali com certeza Nicodemos, a Bíblia não nos relata mais sobre o que aconteceu com Nicodemos, mas eu creio que ele, com a sua soberania de inteligência intelectual que ele tinha, com certeza ele tomou a decisão de descer as águas, nascer de novo, virar templo do Espírito Santo, e com certeza ele deve ter feito muitas e muitas mais obras, porque Jesus falou que ele viria, faria as obras, e nós iremos fazer muito mais do que ele fez. Nós entendemos que quando Jesus fala que quando nós estamos em trevas, a gente nos afastando da luz, é porque essa é uma das orações que nós temos que fazer diariamente em nossas casas, para que Deus possa trazer a luz ao que está na escuridão. E a mentira é uma delas, né? A mentira é uma das coisas que fica mais na escuridão, porque através da mentira nós escondemos muitas coisas, escondemos coisas dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Através da mentira, muitas coisas se manifestam na escuridão, e ali nós começamos a nos tornar escravos da mentira. E nós deixamos de começar a buscar mais de Deus, buscar mais essa luz, porque nós temos medo dessa luz vir, as pessoas enxergar o nosso defeito, a nossa falha, o nosso erro. Muitas vezes até é vergonhoso, dependendo do fato do que a gente praticamos na escuridão. Mas quando nós estamos em Jesus Cristo, a luz do mundo, nós entendemos que nós temos que viver na verdade. Nós já não somos mais escravos do nosso pecado, das mentiras. Nós não temos que andar do outro lado da rua, para aquele comerciante não ver nós, porque nós compramos uma mercadoria dele, falei para ele que eu estava sem dinheiro, estava sem necessidade, sempre eu estava mentindo, não quis pagar ele, porque eu sou um picareta. E ali toda vez que eu vejo ele na feira, no mercado, no desvio, eu falo isso porque isso é normal, né? As pessoas fazerem muito isso. Eu, quando era no mundão, fiz muito isso, não vou mentir. Mas hoje, como uma pessoa serva de Deus, um cristão, eu tenho que entender que tudo aquilo que eu
faço não reflete sobre minha vida, se reflete a Ele. É Ele quem eu sirvo, é Ele quem eu anuncio, é Ele quem prospera na minha vida. Toda vez que eu faço a prática errada, que eu fico nessa escuridão da mentira, é o nome dele que eu estou colocando na escuridão. Em João 8, no 12, vai falando assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Mas Jesus responde aos fariseus: ainda que eu mesmo testemunhe ao meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos, e eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Essa é uma prática que nós aprendemos na Palavra de Deus, que quando nós temos que confessar os nossos pecados, que seja sempre em 2, em tudo que nós fizermos, seja sempre em 2, para que haja uma testemunha que você não praticou aquilo, ou você praticou aquilo, para você não ser julgado injustamente. Mas Jesus Cristo ele nos mostra que ele veio para este mundo, e o único que vai julgar ele vai ser o Pai, Deus. E quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos que entender que Jesus Cristo é o nosso juiz. Jesus Cristo é o nosso advogado. Jesus Cristo é aquele que intercede quando nós pedimos para que seja alcançado a Deus por tudo aquilo que nós fazemos. A ira de Deus existe, é o inferno. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida, vida e abundância. Para que nós tenhamos vida com a vida eterna. Jesus Cristo ele vai ser o mesmo ontem, hoje e amanhã. A palavra de Deus ela não se renova porque ela já foi escrita. Mas as nossas atitudes e a forma que nós vivemos, isso se renova todas as manhãs com a misericórdia de Deus. Nós temos a oportunidade de falar a mesma palavra que eu falei hoje com outra pessoa de uma forma diferente. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela vai testificar aquele que está ouvindo. E o primeiro que ouviu foi eu. Então perguntaram-lhe: onde está o seu pai? E Jesus respondeu: vocês não o conhecem, nem a mim e nem a meu pai. E se conhecessem, também conheceriam o meu pai. Quando Jesus fala que não conhece, nem conhece o Pai, muitas vezes nós cremos em Deus, em Jesus Cristo, mas mesmo assim nós deixamos de testificar essa grandeza de Deus. Às vezes até num problema pequeno nos nossos lares, nós diminuímos Deus, achando que nós iremos resolver aquele problema. E quando a coisa fica grande, aí nós dobramos nossos joelhos, choramos, clamamos a Deus para que Ele possa intervir sobre aquele problema. Ele é tão misericordioso, tão bondoso, que Ele se inclina os seus ouvidos para que suba como essência o nosso clamor,
e assim Ele possa colocar a mão no intervir sobre nossas vidas. Nós temos, irmãos, e quando nós falamos de Jesus Cristo, nós temos que falar com autoridade. Nós temos que viver tudo aquilo que nós anunciamos. Não estou falando que nenhum de nós façamos isso ou deixamos de fazer. Eu só estou afirmando que nós temos que colocar isso na nossa mente, que nós temos que ser dessa forma. Verdadeiras pessoas, por hoje passamos, falando desse amor imenso de Deus. Pois um dia será cobrado de nós, mais de nós, porque somos conhecedores da palavra de Deus, mais de nós, porque nós falamos desse amor de Deus, dessa grandeza, e se nós não vivemos o que nós anunciamos, pobre pecadores de nós, porque a condenação está certa. Em seguida, eles proferiram essas palavras enquanto ensinavam no templo, perto do lugar onde colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus disse: eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus mostra que quando nós negamos a Ele, não confessamos Ele como Senhor de nossas vidas, quando nós nos afastamos do Senhor, negligenciamos o Espírito Santo, nós não vamos ter a oportunidade de nos reencontrar com Jesus Cristo, no lugar onde já está preparado para nós, naquelas moradas. Jesus Cristo, Ele afirma que se nós não andarmos com Ele, nosso caminho será a condenação eterna, o inferno. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falar, que se você não fizer isso, você vai para o inferno, se você não fizer. Mas essa é uma realidade. Nós, como cristãos, nós temos que entender que existe o céu e o inferno. Existe Satanás, o anjo caído, existe Jesus Cristo, a luz do mundo. Que nessa manhã nós possamos entender desse amor grande de Deus por cada um de nós, que nós podemos ter essa oportunidade de confessar Jesus Cristo, viver uma vida separada com Ele, vivenciar uma vida diante de Deus, vivendo através da verdade, do amor e da graça, da misericórdia dEle, levando dessa verdade àqueles que não conhecem, para que eles possam povoar os céus junto conosco. Nós temos que entender que uma vida cristã ela não é fácil, mas ela é gratificante, porque nós não fazemos nada por nós, nós fazemos pelo próximo. E nada melhor do que dar às pessoas o que elas precisam. A palavra de Deus diz que as traças, a ferrugem vai comer tudo que é aqui nessa terra, mas a vida eterna que Deus nos dá, isso daí jamais nada poderá tirar de nós. Basta nós crermos nele e confessarmos Ele como Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Em Romanos, Romanos 10. Romanos 10, 8.
Hebreus 7. Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, e está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, pois com o coração crê na justiça, com a boca confessa a sua salvação. Como diz a Escritura, tudo que nele confia jamais será envergonhado. Esta manhã, graças a Deus, eu tenho mais uma vez a oportunidade de perguntar se alguém conhece a Cristo, quer desfrutar desse amor, dessa graça de Deus, confessando Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Se você está longe nos caminhos do Senhor, quer se reconciliar, te dou a oportunidade de você vir aqui à frente, para que nós possamos orar por você. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando? Santo Deus Pai, eu te louvo e te agradeço, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a luz que nos tira das trevas, Senhor. O Senhor é a luz do mundo, ó Pai, onde nos mostra onde temos que caminhar, ó Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque através do seu sangue, Pai, os nossos pecados, Senhor, foi lançado no fundo do mar, no fundo do mar, Senhor, onde nem o Senhor se lembrará, nem nós, ó Pai. Pois através do seu sangue, Pai, nós temos a oportunidade de viver cada dia mais desfrutando da tua graça, Pai. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a certeza, Senhor, que através do batismo nas águas, Pai, do sepultamento de nós como seres humanos aqui nessa terra, Senhor, nós temos a oportunidade de virar templo do seu Espírito, ó Pai, viver e vivenciar tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Pai, obrigado por tudo, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Nós temos a oportunidade de nos levantar e ter a certeza, Senhor, que nós temos um Deus que cuida, um Deus fiel, um Deus que guarda, um Deus que protege. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu sou grato porque através do seu Espírito Santo, Senhor, eu sou levado a lugares onde eu jamais pensei estar, Senhor. Eu sou levado em lugares, ó Senhor, aonde jamais imaginei que proclamaria o seu Evangelho, Senhor. Pai, que o seu Santo Espírito possa cada um de nós aqui nesta manhã, Pai. Pai, que nós tenhamos o coração totalmente focados a Ti, Pai. Pai, que nós possamos todas as manhãs confessar o Senhor Salvador de nossas vidas, ó Pai. Pois nós sabemos que nós erramos muito, Pai, nós somos pecadores, ó Senhor. Mas através do teu amor e da tua graça, Pai, nós temos a oportunidade, Senhor, de confessar, Senhor. Pai, que todos os erros, todos os enganos, ó Senhor, que tem nos colocado, ó Pai, diante de nossas vidas, Senhor, seja cancelado em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ter a certeza, como Nicodemos teve, ó Senhor, que através da luz do mundo, que é Jesus Cristo, nós seremos salvos, ó Pai. Pai, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor falar, Pai. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, amada igreja. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém. Continue com vocês. Glória a Deus. Nós vamos celebrar essa mesa, como foi ministrado aqui, uma mesa de reconciliação com Deus. Se nós não passarmos pela compreensão do que essa mesa significa, essa morte, essa ressurreição, essa promessa de que um dia Ele voltará, o religamento do homem com Deus se deu através daquilo que nós vamos celebrar aqui, né? Simbolicamente, porém como mandamento, que o próprio Jesus pediu que a gente fizesse isso, para a gente se lembrar
do que foi aquele sacrifício na cruz e do poder de aceitar e compreender esse sacrifício, do efeito que ele tem sobre o ser humano, de estar de novo ligado, injetado, guardado no coração de Deus, com o livre acesso que o homem perdeu com o pecado. Amém? Vamos para Isaías 53. O Antigo Testamento, ele prenuncia tudo o que vai acontecer no Novo Testamento. A velha aliança, ela vem contando o que vai acontecer da nova aliança em Cristo Jesus. E o profeta Isaías, com riqueza de detalhes, imagina, né? Ele não tinha noção de como seria Jesus, como ele viria na prática, né? Como seria essa morte, mas ele falou o que ia acontecer. Eu quero que você acompanhe comigo, porque ele está falando a respeito do que nós vamos celebrar nessa mesa. Diz lá em Isaías 53, quem creu em nossa mensagem? Ele está pregando aquele povo, tá? Que o Messias viria, Jesus. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Ele está falando que Jesus era um homem comum. Na terra ele foi totalmente comum. Não havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele não era atraente aos nossos olhos. Ele não veio como rei. Ele não entrou com coroa, com cetro, com manto, com uma cavalaria toda, que era o que realmente impressionava os homens naquela época, né? O poder era demonstrado dessa forma, com a riqueza de um reino, de um rei e do poder militar que ele tinha. E ele está falando, não vai ter nada em Jesus. Jesus está falando, não vai vir dessa forma. Não vai ser assim que o Messias vai se apresentar. Você vai ter que reconhecê-lo pelo coração. Você vai ter que reconhecê-lo pelo que você ouviu de profecias e do que Deus fez no meio do povo dele. Continuamos. Ele diz assim, a respeito do Messias, né? No 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Afinal, a gente crucificou ele, né? Ele foi rejeitado mesmo. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. E essa morte que nós celebramos comprova que realmente ele sofreu muito, absurdamente. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não tínhamos em estima, a gente não estimou ele. Os religiosos da época, aqueles que diziam ser enviados para falar do Senhor, para ensinar a palavra, rejeitaram Jesus. Simplesmente a palavra viva foi rejeitada pelos homens que pregavam a palavra de Deus naquela época. Porque você tem que ver a Deus aqui. É pela fé, não é pelo que você ouve, pelo que você vê. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. No 4, e aí, olha como ele descreve o que vai acontecer. Certamente, em algumas versões, verdadeiramente, ele, o Filho do Homem, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. E aí eu quero falar com você, abrir um parênteses bem rápido. A Bíblia traz essas duas palavras em doenças e enfermidades. E muitos teólogos entendem que eles estão falando de doenças da alma e doenças do corpo. Para todas elas, Jesus tem poder de cura. Para todas elas, sejam de que ordem for, Ele é poderoso. Bom, levou sobre si as doenças, contudo, nós o consideramos castigo de Deus, nós não vimos, né? Ele está falando da humanidade, de forma que a gente não viu que ele era o Cristo. A gente achou que ele estava sendo penalizado. Não colocaram uma plaquinha em cima dele, rei do judeu, olha aí o teu rei. A gente achou que era um castigo de Deus. Quem mandou você falar que você era o filho de Deus? E na verdade, ele estava ali, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Olha o gaguejando. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Naquela humilhação aparente, porque aquilo era um plano de Deus, naquela humilhação estava o acesso
da humanidade de novo ao coração de Deus Pai. Naquela aparente desgraça, estava graça de Deus sendo derramado, liberado para o homem novamente. Todo aquele que creu, que viu a Jesus e que aceitou esse sacrifício, foi injetado de novo no coração de Deus, sem intermediários, porque Jesus era e é o nosso intermediário. Amém? Esse castigo que nos trouxe a paz que estava sobre ele, trouxe paz com Deus, perdão para os pecados, remissão dos nossos erros, dos nossos tropeços, da nossa independência de Deus, que é um dos maiores pecados que o homem pode viver, independente, à parte, separado, como se Deus não pudesse direcionar a vida dele. É um dos piores sofrimentos para um pai ver um filho que tem um manual de instrução, mas vive apartado daquelas bênçãos. Não vive aquilo, não consegue se posicionar como herdeiro daquelas bênçãos. E ele diz que pelas suas feridas nós fomos curados. Por causa daquele sangue, por causa daquele corpo dilacerado, nós temos cura de Deus à nossa disposição. Cura espiritual, cura física, cura emocional. Então hoje eu convido você a olhar para essa mesa de uma forma um pouquinho mais profunda. Achei que ia cair bobinha, só olhar para essa mesa de uma forma um pouquinho mais. Se você tem algo em você que dói, né? Uma dor, um trauma, se você se sente desligado do Senhor, se você não se sente perdoado, se você tem culpa, eu convido você a olhar para essa mesa e antes que você participe dela, do pão e do vinho, você diga: Senhor, não foi à toa. Eu sei que o que o Senhor passou traz para mim vida e vida abundante, como foi ministrado aqui pelo Vlad. Eu sei que o que me afasta de Ti pode ser totalmente eliminado. E eu posso de novo ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença e andar nos Teus caminhos mesmo com toda dificuldade. Que eu vou ter e vai ter, porque o mundo jaz no maligno. E o Senhor já avisou: ó, vocês vão ter aflições. Mas continua, tem bom ânimo, porque eu já venci tudo isso que hoje é grande, que está te separando do centro da minha vontade. Eu já venci tudo isso naquela cruz. Não importa de que ordem for, não importa quanto tempo faça, não importa se foram os pais, se foram os filhos, se foram os netos, se foram os avós, não importa. Para todas as coisas, Jesus é a resposta. Aleluia! É fácil, vai ser do dia para a noite? Não, porque a gente precisa exercer a nossa fé. E às vezes para exercer a nossa fé leva um tempo da gente compreender, o Espírito Santo nos revelar, a gente se posicionar. Mas eu gostaria que você olhasse para essa mesa hoje, sabendo que tudo o que tem impedido você de viver uma vida mais abundante, de viver para Deus, de estar no centro da vontade de Deus, está aqui, nesse sacrifício. Já está tudo feito. Agora é o nosso processo. É o nosso processo de crer e viver e tomar posse. Amém? Então tenha seu momento, os nossos amados vão estar distribuindo, mas feche seus olhos para um momento seu. Porque isso aqui não é para ser um ritual litúrgico, que você faz toda vez da mesma forma, repete as mesmas palavras mágicas. Isso aqui é graça de Deus se manifestando todo domingo, mais um pouquinho na nossa vida. E ter o privilégio de comungar essa mesa e celebrar esse Deus é um privilégio. Então eu quero que você tenha esse momento com o Senhor. Feche os seus olhos, fale com Ele. Lembrando que Ele levou
toda dor e toda enfermidade. O castigo que era para ser enviado para nós, porque nós pecamos, Ele pagou, Ele cumpriu. Sobre essas cicatrizes, naquele corpo, nós somos sarados, religados, perdoados, redimidos, herdeiros dos céus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
nossas transgressões, pelos nossos pecados, e nós te pedimos perdão, Jesus, quando não vemos verdadeiramente quem o Senhor é. O castigo que nos traz a paz estava sobre este corpo. E nós hoje, Senhor, queremos aceitar e receber esse amor poderoso que nos deu vida eterna em Cristo Jesus. Celebramos e vamos partilhar desse corpo que foi entregue amorosamente em favor de nós. Em temor, gratidão e rendição, vamos participar do pão.
aliança, da nova aliança feita com Cristo Jesus. Em rendição, amor e gratidão, participemos do vinho e do sangue. Não há nada em nós mesmos que nós possamos fazer para pagar. Esse amor perfeito, derramado por seres tão imperfeitos. Nós somos injustos com Ele, mas o nome dele é justiça. Nós somos infiéis, mas o nome dele é fiel. Nós somos fracos, mas o nome dele é forte. Nós somos rancorosos, magoados, mas o nome dele é amor. Nada se compara ao amor de Deus por nós. E a esse sacrifício na cruz. Deixe que esse amor cure suas dores e suas enfermidades. Permita-se ser reconciliado em Deus. Permita-se fazer parte dos planos que Ele quer dividir com você. Permita-se ser usado. Permita ser instrumento desse amor e desse perdão aqui na terra. Permita-se, aceite, esforce-se para se manter no centro do coração de Deus, porque é um preço muito alto que foi pago para que você estivesse lá. Você pode aplaudir ao Senhor? Como diz aqui no louvor, logo eu, não falo entre o pecador, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Esse é o Deus que nós temos, o Deus que cuida de cada detalhe. Na palavra do Senhor, em 2 Coríntios 9, 6 a 8, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a obra. Senhor Deus, amado eterno Pai, como diz em tua palavra, nós te louvamos e agradecemos por esse momento, Pai, dos dízimos e das ofertas. Nós sabemos que tudo provém do Senhor, tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Pai. Peço ao Senhor Jesus, abençoe cada dizimista e cada ofertante dessa igreja, Pai. Que não venha faltar nada, Pai. Que sejam grandemente abençoados, que as suas empresas venham a prosperar, Senhor. Que os teus funcionários também prosperem da mesma maneira. E nós sabemos que devemos abençoar os nossos patrões, para que dali saia o nosso projeto. Abençoe o momento que você coloca os pés na empresa que você trabalha. Abençoe o momento que você vê o seu patrão chegando. Abençoe, porque ele também, como você, tem uma família para cuidar. E você também tem condição de ser o patrão do dia de amanhã.
Coloque Deus acima de todas as coisas em sua vida. Coloque Deus à frente de tudo. E você será grandemente próspero. E tudo o que fizeres, seja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, abençoa, Pai, os dizimistas que aqui estão. Que o Senhor venha dar saúde, sabedoria, mansidão e domínio próprio, Pai, para que cresçam, Pai, na graça, na sabedoria e tenham as suas empresas prósperas, Pai, para que todos os teus filhos, Pai, tenham mantimento em suas casas. Abençoa-os, Pai, peço mais uma vez, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Os irmãos podem depositar no gasofilaço ou com a maquininha lá para o Márcio. Agora temos o nosso QR Code para facilitar a vida dos irmãos. Amém? Amém? Dando sequência nas nossas. Dando sequência nas nossas mensagens. Temos agora o versículo do ano. Só um minuto. Tivemos hoje pela manhã, nós tivemos o semeando, irmãos. Mais uma vez, foi um dia muito abençoado. Nós preparamos os alimentos, levamos para os irmãos lá na praça do Hospital São Vicente, a Praça das Rosas, e levamos a palavra do Senhor. Primeiramente é a palavra do Senhor que deve agir em nosso coração. Pois somente o Espírito Santo é que cuida das nossas atitudes, cuida de nós. Eu peço aos irmãos que também participem. Venham conosco. É uma hora, é um momento de glória para o Senhor Deus. É um projeto que o Vladimir trouxe para a nossa igreja, assim como também tem as igrejas de São Paulo. É um projeto que tem dado muitos frutos. Muitas pessoas estão aprendendo o que é a palavra de Deus, o que é servir ao Senhor, se entregar ao Senhor e voltar ao velho amor.